Agora eu vou conversar com a Ana Vaz, porque a Ana Vaz está com o prefeito da capital, Jean Loureiro, que inclusive na semana passada decidiu prorrogar a quarentena, o que promoveu um efeito cascata, fazendo com que o governador revisse também a quarentena, porque os serviços seriam retomados. E a Ana traz para a gente algumas informações, porque o prefeito agora tomou uma decisão também para colaborar no enfrentamento ao coronavírus. Que decisão foi essa? Ana Vaz, bom dia. Oi, Fernando, bom dia para você e a todos vocês também que nos acompanham aqui no SBT Meio-Dia. Um decreto, então, assinado na tarde de ontem, que reduz aí o salário do prefeito de Florianópolis, Jean Loureiro, em 30% e também o dos secretários e do vice-prefeito, então, em 20%. Por isso, já está aqui com a gente, aqui na prefeitura, prefeito da capital, Jean Loureiro, para explicar um pouquinho sobre isso. Medida tomada para que se auxilie aí nas medidas de enfrentamento ao coronavírus aqui na capital, prefeito? Bom dia para o senhor. Bom dia. Nós tomamos essa decisão de uma série de medidas de contenção de despesa. Mais do que isso, também dá uma demonstração a toda a sociedade, onde muitos vêm colaborando com o Fundo de Emergência da Defesa Civil, onde compramos cestas básicas, equipamentos de proteção individual, e toda essa redução será revertida para o Fundo Emergencial para essas compras. Então, adotamos uma medida de redução do prefeito, do vice, dos secretários. A Câmara Municipal nos acompanhou, o presidente da Câmara, os vereadores também, ampliando o valor e dando uma demonstração que, nesse momento, todos vão ter que fazer a sua parte. E começa por aqueles que lideram o processo, para que todos possam entender que é um momento difícil, de recessão, que será superado, mas com a dedicação de cada um. A determinação válida por 60 dias, é isso que diz o decreto? Exatamente. Nós iniciamos com 60 dias, podendo prorrogar mediante toda a contenção do Estado permaneça. Ou seja, nós demos um passo inicial de uma demonstração de que isso vai ter que ser um ajuste a ser feito. A Prefeitura também vem revisando todos os seus contratos, reduziu o orçamento da Prefeitura em 70% para ter mais recursos para a saúde, assistência social, manter a segurança pública e a empresa de limpeza da cidade, que é a CONCAP, que são os serviços essenciais que estão em funcionamento, e está se reorganizando em todo esse trabalho. Para isso, a gente inicia com esse gesto, vem mais medidas pela frente, a ideia é conter as despesas, demonstrar que todos têm que fazer a sua parte e permitir que a gente possa superar tudo isso, mesmo com todas as dificuldades que vamos enfrentar. Prefeito, Florianópolis liderando ali na relação de casos confirmados em Santa Catarina. Falou-se tanto nos testes rápidos aí para toda a população. Em que pé que está essa situação? O que a gente pode adiantar a respeito disso? Bom, Florianópolis é a cidade que mais realizou testes até esse momento. Esse também é um dos motivos que traz um número maior, porque quando não se testa, você não tem informação de quantos contaminados tem. Com isso, nós já somos a cidade que mais compramos testes em Santa Catarina. Nós já temos uma compra de quase 20 mil testes. Os testes já estão sendo realizados. Nós definimos um padrão de identificação de casos suspeitos. Todos esses são testados. Aqueles que apresentam resultado positivo se mantém o isolamento, e muito mais que o isolamento, o monitoramento desses pacientes. Estamos usando a tecnologia para nos ajudar nisso, informando a população quando tem um caso próximo da sua casa, controlando o GPS do celular se a pessoa está saindo do isolamento, trazendo risco para toda a população e para ele mesmo. Ou seja, é todo um fluxograma de trabalho organizado e planejado para que, com isso, possamos voltar gradativamente à economia ter sua atividade normal. Prefeito, até para explicar para o pessoal de casa, teve até uma confusão ali em relação ao decreto, que às vezes o pessoal não entende, que uma hora tem um decreto do governo estadual, outra hora tem decreto de prefeitura. Está valendo o que é do governo do estado, mas caso no fim desse decreto do governo do estado existe alguma possibilidade da prefeitura de Florianópolis estender esse isolamento aqui na capital? Já se estuda isso ou não? Sim, nós estamos avaliando, Nós entendemos que essa volta ela tem que ser gradativa. Só com os testes e uma avaliação real, você tem uma avaliação epidemiológica que dá segurança à saúde das pessoas. A gente vem discutindo com o governo do estado, a nossa expectativa é que possa ter algo gradativo, como o nosso próprio decreto de sexta passada, que muitos entenderam que o contrário, ele não contrariou do governo, ele foi mais restritivo, Ele trouxe algumas restrições a mais. Ali nós já tínhamos flexibilizado a Constituição Civil com alguns critérios, os profissionais liberais, salão de belezas e barbearias, ou seja, de pouco em pouco isso pode ser feito. Aqueles que têm menos risco
mantendo toda a higienização, o controle de distanciamento no trabalho, um percentual máximo de utilização. Nós temos que entender que é pior voltar tudo direto, crescer de maneira vertiginosa a curva de contágio e, com isso, ter um efeito rebote que seja obrigado a parar tudo novamente, daí sim trazendo um caos ainda pior para a economia. Tudo isso vem sendo trabalhado e na discussão com o setor empresarial para compreender a situação e saber que aqueles que apresentam menos riscos gradativamente podem voltar e que temos que cada vez mais ampliar a estrutura de saúde, ampliar os testes para deixar no isolamento quem está contaminado e poder liberar aqueles que foi comprovadamente apresentado que não possuem o vírus. Tá certo, prefeito. Nosso apresentador Fernando Machado tem alguma pergunta, parece. Fernando? Ana Vaz, primeiro agradece o prefeito da capital. É indiscutível o protagonismo do prefeito Jean Loureiro nesse momento. A cidade de Florianópolis foi uma das primeiras a já restringir alguns serviços, como, por exemplo, os eventos. Depois o prefeito, por conta própria, decidiu prorrogar a quarentena na semana passada, quando o governo do estado informou que alguns serviços retornariam. E aí, por conta disso, outras cidades da grande Florianópolis tomaram a mesma decisão. O governador, por fim, resolveu também prorrogar a quarentena em todo o estado. O que eu quero saber do prefeito Jean Loureiro agora é o seguinte, hein, Ana Vaz? Florianópolis está preparada para a retomada dos serviços ou o prefeito, mesmo o estado liberando algumas atividades, vai prorrogar ainda mais a quarentena ou Florianópolis já vai retomar os serviços? Prefeito. Fernando Machado devolveu aqui uma pergunta para o senhor. Primeiro, ele agradeceu sua presença aqui no SBT Meio-Dia, elogiou que ele chamou aí de protagonismo diante de toda essa situação aqui em Florianópolis e em Santa Catarina. Ele pergunta se Florianópolis estuda essa retomada e se está preparada, a capital está preparada para uma retomada das atividades? Sim, a capital vem se organizando em tudo isso, não só na parte epidemiológica, onde a gente vai avançar em muitas ações a partir do momento que tem uma maior circulação entre pessoas, o estímulo às empresas a poder voltar à sua atividade num novo formato, onde mesmo liberando, se evita um contato pessoal na maioria das relações e uma postura de vencendo esse período de maior contágio, que a nossa grande preocupação é o colapso da rede hospitalar, a gente possa voltar e estimular a economia, voltar a cidade a ter atividade. Isso pode demorar alguns meses, 2, 3 meses, mas tem que ser planejado desde já. Então, a gente já vem trabalhando isso, já vem prevendo os setores voltarem gradativamente. Nossa ideia não é liberar tudo de uma vez, seria, no meu ponto de vista, ainda muito prematuro, em que pese Florianópolis ter sido a primeira cidade a tomar as medidas de distanciamento social, o retorno de maneira brusca e precoce ainda traz problema. Nós temos já o vírus circulando pela sociedade, tanto que a prefeitura vem agora estimulando o uso de máscaras quando estiverem na rua para poder se proteger, manter os locais de grande concentração, evitando em qualquer hipótese, e principalmente, mantendo os idosos em casa. A vacinação aqui em Florianópolis tem um resultado de grande sucesso. Centenas de pessoas, através de voluntários, ganharam carona até o drive-thru, não saíram nem do carro para tomar vacina. Foi feito de maneira muito organizada e preservou os nossos idosos. E essa é a nossa visão. Quem ama o seu avô, sua avó, seu pai, sua mãe, deixa o contato íntimo para outro momento. Agora é o momento de falar via videochamada, não deixar de dar atenção, passar o seu recado, mandar sua mensagem de amor, mas ela tem que acontecer pelo telefone, pelo computador, por outras formas. Então, essa é a nossa orientação. Continuar mantendo em casa, lavar sempre que possível as mãos, sempre, isso é muito importante. Quando não for possível, o álcool gel e, principalmente, evitar aglomeração, e a prefeitura vai continuar tendo essa prioridade. A prioridade é a saúde das pessoas, a vida das pessoas, entendendo que a economia tem que retomar, mas isso vai acontecer de maneira gradativa. Tá certo, obrigada, prefeito, por tua participação aqui no SBT Meio-Dia. Algumas medidas, várias medidas, então, sendo implementadas aí no enfrentamento ao coronavírus aqui em Florianópolis. Eu devolvo para vocês. Muito bom, Ana. Obrigado, parabéns pelo trabalho. Obrigado, prefeito Jean Loureiro, mais uma vez. Eu fui atrás da resposta, saber se o prefeito, na semana que vem, já
iria liberar os serviços, mesmo com o governador talvez retomando, né, as atividades de forma gradativa, até porque a gente vai conversar com o governador. Eu queria uma informação justamente para que a gente possa embasar a decisão que o governador deve tomar nos próximos dias com relação ao que vem dos municípios, porque o prefeito da capital tem sim tomado iniciativas em primeiro lugar e depois acaba aí, portanto, levando essa mesma decisão com efeito cascata para outros municípios. Então, eu reforcei a pergunta, o prefeito não foi claro no que diz respeito a datas para a retomada das atividades, mas deixou ali bem explicado que Florianópolis está, sim, já se organizando para retomar as atividades gradualmente.